O Clube de Regatas Vasco da Gama é uma entidade sócio-poliesportiva brasileira com sede na cidade do Rio de Janeiro, fundada em 21 de agosto de 1898 por um grupo de remadores. As cores do Vasco guardam forte significação. O preto remete aos mares desconhecidos do Oriente, desbravados por Vasco da Gama, enquanto o branco da faixa diagonal refere-se à rota descoberta pelo almirante. E hoje, esse time histórico recebe um novo reforço. Trafalgar Law, o novo centroavante do Vasco. Depois de diversas tentativas de contratá-lo, finalmente essa grande negociação parece estar acertada e teremos uma nova dupla de ataque com o Sabo. Nesse vídeo nós vamos falar de tudo que aconteceu no capítulo 1063 de One Piece, Minha Única Família. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e sem mais delongas, bora pra esse vídeo. O capítulo já começa com o que eu diria ser a história de capas mais importante de One Piece desde a história do Enel. Além, é claro, de ser uma das mais brutais e chocantes da obra. Nela podemos ver uma das cidades de Holy Cake completamente congelada, que provavelmente é Chocolate Town, a mesma da capa anterior. E ninguém mais ninguém menos que o Cracker está congelado em uma expressão furiosa. Isso por si só já seria suficiente para deixar essa capa perfeita, mas a melhor parte não é essa. Nós temos Brulé chorando no fundo, pois a Purin foi sequestrada. E aqui as coisas começam a ficar sérias. Nós já dissemos há vários capítulos que essa história de capas teria algum grau de importância para a obra linear, só não imaginávamos que seria tão grande. Temos a confirmação quase certa de que Aokiji foi o responsável pelo ataque à ilha, pois nenhum outro personagem com poderes semelhantes poderia vencer Cracker em um confronto direto. Além disso, distraídos com a Germa 66 e tendo seus principais comandantes ocupados, eles não foram capazes de proteger a Purin, que é membro da tribo dos Três Olhos e teoricamente é capaz de ler os poneglyphs. Sem a proteção da Mama, Holy Cake ficou vulnerável a ataques externos e no mesmo período foi atacada 2 vezes com perdas irreparáveis. Mas a questão é, será que Aokiji foi ordenado por Teach a ir sozinho para Holy Cake apenas para capturar Purin? Nós sabemos que Teach é um oportunista que não mede esforços para ter o que quer, não importam as circunstâncias. Se ele sabia de alguma forma que a Purin é capaz de ler as pedras, com certeza ela se tornou um de seus principais objetivos. Porém, por que ele não foi pessoalmente buscar a garota? Teach sabia que Holy Cake estava vulnerável, mas mesmo sem a Mama ainda haviam perigos grandes suficientes para colocar um pé atrás em qualquer invasor. Katakuri, Oven e Cracker formam uma linha de defesa quase impenetrável, e com certeza os três seriam capazes de defender a ilha contra o ataque de Yonkou. Porém, Teach tinha uma carta na manga. Aokiji precisava mostrar ao seu novo capitão que ele era confiável, pois um ex-almirante que deixa seu cargo para se unir a um bando pirata é no mínimo suspeito, e essa foi a oportunidade perfeita para mostrar o seu valor. Se a missão fosse bem sucedida, Teach teria nas mãos a única outra pessoa no mundo, além da Robin, que é capaz de desvendar a linguagem antiga presente nas pedras e levá-lo ao One Piece. Mas a Purin não é a única coisa em Holy Cake que interessa ao Barba Negra. O território da Big Mom também tem um dos Road Poneglyphs guardados no centro da cidade no castelo da Mama. Se Aokiji conseguiu o feito de sequestrar uma das filhas da Big Mom, ele com certeza também foi ordenado a tirar uma cópia desse Poneglyph para Teach, e se ele foi capaz de derrotar Cracker e Oven e Katakuri estão impossibilitados de lutar, ele com certeza também conseguiu a pedra. Isso muda totalmente a ótica dos piratas na corrida pelo tesouro One Piece. Teach, que antes não possuía nenhum Road Poneglyph, agora certamente possui pelo menos um deles, mas por pouco tempo. No fim desse capítulo temos o prenúncio de algo grandioso que dará ao Barba Negra mais 2 pedras vermelhas, fazendo com que ele esteja logo atrás de Luffy nessa corrida. Nós ainda precisamos ver em qual contexto ocorreu a invasão de Aokiji e o sequestro da Purin, pois aqui nesse canal nós não duvidamos da índole de Kuzan, que sempre demonstrou possuir um forte código moral e com certeza ele está fazendo tudo isso por uma razão. Mas tudo que temos a dizer por enquanto é que estamos adorando o rumo que essa história de capas está tomando e como ela está influenciando na história linear de One Piece. Dito isso, vamos direto pro capítulo. O capítulo começa com Chopper, Luffy e Bonnie mostrando por que são temidos no mundo todo por serem piratas sanguinários e cruéis, descansando após comerem toda a comida de Vegapunk. A melhor parte dessa página com certeza é Atlas falando que os 4 estão com uma barriga protuberante e o Jinbe falando que a dele já era assim. É maravilhoso ver a volta desse humor no bando e ver como o Jinbe se encaixou perfeitamente até nessas cenas, mesmo sendo um personagem originalmente sério. Essas primeiras páginas nos deram uma ideia maior do quão tecnológica é a ilha de Vegapunk, com diversos robôs auxiliares e máquinas de
de fazer trajes futuristas. Os visuais escolhidos pelos Mugiwaras, e especialmente pela Bonnie, ficaram muito bons, e ela em especial parece ter mudado sua postura agressiva com os Mugiwaras e aparenta estar mais amigável. Isso é ótimo, tendo em vista que eles provavelmente vão se aliar nesse arco, e quem sabe ela siga a viagem fazendo parte da grande frota. Mas isso são teorias para o futuro, então vamos focar no presente. As roupas que eles pegaram da máquina de Vegapunk foram roubadas, e logo a polícia aparece para os punir. Mas o rosto desse policial é bem familiar para nós, e principalmente para Bonnie. Bartolomeu Kuma, ou pelo menos um ciborgue baseado nele, ataca violentamente o Chapéu de Palha com seu raio laser. E Luffy se prepara para atacá-lo, mas Bonnie o impede. E nesse ponto do capítulo se iniciam algumas das páginas mais bem desenhadas pelo Oda em toda a sua obra, e não é exagero. Quando Bonnie revela a todos que o Kuma é seu pai, a sua expressão de tristeza e angústia foram retratadas em uma página incrível, com um flashback de sua infância no fundo e um traço espetacular. E embora esse capítulo tenha dedicado poucas páginas à ilha de Vegapunk e ao passado de Bonnie, nós podemos sentir todo o peso que a perda de seu pai causou na personagem, assim como o impacto que o Reverie teve nisso tudo. E após Bonnie chorar dizendo para que não machucassem seu pai, Kuma lança um raio laser quase impossível de desviar e o Luffy pula para salvá-la. Com certeza ela não vai ser atingida, mas a cena em si é muito tensa, pelo dano emocional que a simples visão do ciborgue de Kuma causou na Bonnie, e ainda veremos muito mais disso nesse arco, pois o Serafim que está sendo trazido com a CP0 é justamente o de Kuma. Ainda veremos muito mais dessa relação nesse arco, inclusive um provável flashback já nos próximos capítulos, mas para quem pensou que esse foi o ápice da tensão desse capítulo, o Oda separou algo especial nas páginas finais. Em uma certa área do mar, vemos o sabre de Shebek, o navio de Barba Negra, e abaixo das águas, nada mais nada menos que o submarino de Law, lutando para não ser afundado pelos ataques de Barba Negra. E aqui, algo que nos deixou curiosos é como o Barba Negra estava atacando e como ele sabia que o submarino de Law estava abaixo deles. E para essa resposta temos apenas duas palavras: Gura Gura. Já falamos em vídeos anteriores que essa fruta funcionaria como uma espécie de sonar, permitindo que o Teach encontrasse coisas abaixo da terra através de sua vibração. Isso se aplicaria bem aqui, pois o navio de Law foi feito para ser indetectável. É claro que em One Piece existe sempre a saída fácil do Haki, que pode ter sido usado por Teach para saber onde Law estava, mas nós sabemos que para isso ele teria que imaginar um possível inimigo nas redondezas, e provavelmente isso não aconteceu. Fora que o ataque de Teach não parece ter sido balas de canhão ou algo do tipo, mas condiz muito mais com impulsos da Gura Gura, até pela fala de Law. Mais um golpe e a pressão da água esmagará o barco. E na página seguinte, poxa Opex, por que você fez isso? Nunca pensamos que diríamos isso, mas o Law é a nova waifu do canal Supernovas. Até os próprios tripulantes dos Piratas Heart concordam com isso. E aqui é importante deixar claro que não tem absolutamente nada de errado com essa cena ou esse poder, pois muita gente no Twitter falou bastante sobre isso, criando uma certa polêmica. Mas o que fica bem explícito aqui é que a doença do Doc Q faz uma mudança de gênero forçada. E a mudança em si não é a doença, mas sim o fato de ser contra a vontade do indivíduo afetado. Nós temos certeza que os fãs de One Piece de verdade não tiveram problema nenhum em entender isso, mas é sempre bom prevenir. E nos quadros finais dessa página temos uma cena sensacional de Law revertendo o efeito da Akuma no Mi de Doc Q apenas com seu Haki. E aqui temos que fazer algumas observações. Será que isso se aplica a qualquer efeito de Akumas no Mi? Se for o caso, uma pessoa congelada pela fruta do Aokiji poderia se livrar do gelo apenas com sua força de vontade, ou alguém cujo poder tivesse sido anulado pela Yami Yami poderia reaver seus poderes se possuísse um Haki forte o bastante. Ou será que os próprios poderes das Akumas no Mi variam de acordo com o Haki? Se um Haki absurdamente forte consegue anular os poderes de Akumas no Mi, qual seria o grande diferencial da fruta de Teach, já que seu maior poder é justamente esse? Nós ainda temos que ter explicações sobre isso, e esperamos muito que o Oda continue nos mostrando essa luta, e nela provavelmente vamos entender tudo sobre essa fala de Law. Mas cada vez mais a fala de Kaido sobre o Haki faz mais sentido, e poderes de Akumas no Mi ficam menos importantes em relação à força de vontade do usuário. Então nessa página dupla insana e no novo formato de mosaico para os quadros de One Piece, nós somos apresentados a todas as novas frutas dos primeiros comandantes de Barba Negra. Além da fruta de Doc Q, com a Shiku Shiku no Mi, a fruta da doença, temos Van Algor com a fruta do teletransporte, que é muito útil para um atirador, Jesus Burgess com a Hiki Hiki no Mi, a fruta da força, e Stronger com a Uma Uma no Mi, modelo Pegasus, que é de longe a melhor das frutas. Burgess segura uma montanha com esse poder insano, mas muito abstrato. Sem a fruta da super força, personagens como Luffy conseguem levantar um
dragão gigante e jogá-lo no chão. Então a força em One Piece é um conceito extremamente relativo e em batalha talvez não seja algo tão útil assim, já que provavelmente não vai ser usado em seu potencial máximo. E como seria o seu despertar? A fruta é basicamente uma injeção de Durateston e o Burgess é o novo Paulo Musi. Lau logo entende todos os poderes da tripulação de Barba Negra e faz uma run para destruir a montanha arremessada por Burgess. E é aí que o boss aparece. Cavalgando em cima de Stronger e de Doc Q, Teach diz que sempre imaginou que encontraria um dos 3 capitães da Aliança Pirata, mas não tinha como saber qual dos 3 iria encontrar primeiro. Isso mostra que Barba Negra não vê Luffy como seu adversário direto ainda, mas sim apenas como mais um pirata que está crescendo no mundo de One Piece e que, assim como Lau e Kid, tem algo que ele precisa para ser rei. Isso faz todo sentido tendo em vista a personalidade de Teach, que possui uma autoconfiança gigantesca e não se preocupa em enfrentar os maiores piratas no tempo certo, pois ele sempre tem um plano. Quantas cópias do Road Poneglyph você conseguiu? Eu vou arrancá-las das suas mãos. O plano de Teach agora fica claro e Lau vai ser sua primeira vítima. Não estamos dizendo que ele vai morrer, porque não tem nenhum contexto para isso e seria até um furo de roteiro, já que o sonho de Lau é descobrir a verdade sobre os D e sobre o mundo. Além disso, se Barba Negra quisesse a fruta de Lau, não teria colocado a fruta da doença no médico de sua tripulação. Então provavelmente esse não é o interesse do Yonkou. Os Road Poneglyphs são os únicos interesses imediatos de Teach, pelo menos até agora, mas Lau não vai se render em hipótese alguma. Tirou as palavras da minha boca, o vencedor leva tudo. Essa é basicamente a apresentação do novo ponta-direita do Vasco da Gama. E com a fala do editor dizendo que uma luta feroz é inevitável, é que o capítulo se encerra. Será que Lau realmente vai lutar contra a Barba Negra mesmo sabendo que não tem a menor chance? Ou ele vai optar por usar a lógica e tentar fugir? Mesmo se tentar, talvez seja necessário proteger a sua tripulação, que não tem capacidade nenhuma de se defender sozinhos, e ele pode tentar trocar a sua própria vida ou liberdade pela de sua tripulação. E nesse processo, ele ficaria sob posse de Teach, juntamente com a sua fruta e o poder da cirurgia perene. Teremos que aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas com certeza o Oda está tendo um ótimo fim de ano, pois há anos não tínhamos uma sequência tão boa de capítulos assim. E esperamos que continue dessa forma. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei e se inscrever no canal aí embaixo. Isso ajuda bastante a gente. Comentem aqui embaixo qual é a sua teoria para o próximo capítulo, o que vocês acham que vai acontecer com Lau e o que vocês acham que Barba Negra irá fazer. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal, que é lá onde vocês ficam sabendo de tudo antes de todo mundo, e tem post de perguntas lá no Instagram para vocês mandarem suas perguntas. E é isso, galera, valeu!